bem-vindos a mais um episódio do LaLobaCast, o episódio que vai te inspirar através do poker, mas para muito além das mesas. Eu sou a Yasmin Kochinski, CEO da LaLoba Content, uma agência especializada em conteúdo do poker no mercado há 7 anos. E eu sou a Jéssica, jornalista, CMO da LaLoba Content e testemunha da mágica que é viver no mundo do poker. Nascido da nossa paixão pelo poker e do nosso amor pela pessoa por trás de cada sit, o LaLobaCast é um mergulho na vida de profissionais que estabeleceram suas carreiras através do poker. O que existe nas profundezas de cada um deles? O que eles têm em comum? É isso que a gente almeja descobrir ao longo dessa primeira temporada do LaLobaCast e que já começou muito emocionante desde a sua concepção. E para nos ajudar nessa grande missão, temos aqui hoje um convidado muito especial, uma pessoa que eu já conheço. Olha, acho que o miliano se encaixa bem aqui, que é o Felipe Fel. Fel, a gente está muito feliz de receber você aqui, então seja muito bem-vindo. E eu tenho aqui essa apresentação batida, mas na verdade fala um pouco daí de onde veio o poker, onde você está agora, enfim. Sem muitas profundezas que a gente vai se aprofundar depois, mas dá um panorama geral aí de quem é o Fel para quem não conhece, que é difícil, né? Beleza. Meu nome é Felipe, né? Só que no poker todo mundo me conhece como Fel. Trabalho com poker já tem 12 anos. Comecei no clube de poker lá em 2012, final de 2011, começo de 2012, em Guarulhos. SP Clube, onde nos conhecemos, já entregando há quanto tempo nos conhecemos. E depois disso, acho que depois de um ano que eu trabalhava com poker, eu tive minha primeira oportunidade no BSOP. Trabalhei no BSOP de 2013 a 2018. Depois eu fui trabalhar em clube, fui trabalhar no H2. Atualmente eu trabalho apenas com home games e organização de eventos pequenos de home games mesmo, torneios para amigos, mais ou menos nessa linha. É uma jornada, é bastante tempo, né? Pensando que você tem hoje 36 anos, é uma jornada de bastante tempo. Você já atuou como diretor de torneios, como floor, né? Hoje, como você trouxe, você está mais na área de home games mesmo, né? Até acho que é bem interessante explicar para o pessoal de casa como que funciona essa questão do dealer, do diretor, quem é diretor também é dealer, ou o que é isso, assim? Como é esse meio, né? Que às vezes é um pouco confuso. E, aliás, pode explicar para o pessoal de casa também, que muitos não são do meio do poker, o que é o dealer, né? O que faz, como é esse trabalho? Vamos lá. O dealer, ele funciona como um juiz na mesa, basicamente falando. Eu sou responsável em distribuir as cartas, fazer com que o andamento do jogo ele flua de uma maneira natural, o mais rápido possível, né? Porque às vezes tem torneios que tem o nível de blind muito rápido, então você tem que acelerar um pouco mais o jogo, né? Diferente do formato de cash game para torneios. O floor, eu costumo dizer que ele funciona como um gerente de loja, né? Ele cuida do salão, ele tem que manter a harmonia do torneio, manter as mesas balanceadas, né? Não pode ter uma diferença grande de uma mesa para outra, aplicar regras, e quando existe alguma situação onde ele não possa ou não consiga resolver sozinho, ele tem o apoio do diretor, que seria meio que um CEO no torneio, dando a última martelada ali. Ele vai lá, analisa a situação e aplica a regra efetiva. Como que você chegou até o poker? Como que o poker surgiu na sua vida? Foi bem bizarro, na verdade. Acho que apareceu como na vida de todo mundo. Grupo de amigos, churrasco. Eu conheci o poker com um amigo que ele foi fazer uma viagem, ele saiu do trabalho, pegou umas férias prolongadas e foi fazer uma Eurotrip. Quando ele voltou apresentando o poker pra gente. E desde o começo a gente pegou gosto pelo jogo e começamos a jogar tipo quase todo final de semana. Todo final de semana, qualquer coisa que a gente tinha era uma desculpa, vamos fazer um churrasco e jogar poker. E começou assim, jogando poker entre amigos. Só que eu, desde pequeno, gostei de baralho. Fazer mágica, jogar cacheta, truco, então... E eu meio que tenho uma facilidade com o manuseio de baralho. E isso fez com que eles fizessem eu dar carta, né? Então eu sou dealer até antes de querer ser dealer. Basicamente isso.
Aí foi assim que eu conheci, com esses meus amigos. E um deles me levou no clube de Guarulhos para conhecer e acabou surgindo uma oportunidade de eu estar trabalhando nesse clube, fazer um teste ali na hora. Eu fui para jogar, fiz um teste de dealer e acabei conseguindo um trabalho. Agora é hora daquela pausinha aqui no episódio pra gente agradecer ao Lobzy, que também é nosso apoiador aqui no LaLobaCast. Todo jogador de poker sabe que a seleção de grades é algo essencial para sua carreira. E o Lobzy chegou para revolucionar isso. Chega daquele monte de lobby aberto, aquela confusão na hora de escolher o torneio. No Lobzy você pode ver tudo em uma só tela, otimizando assim seu tempo e inclusive potencializando o seu ROI. Então, aqui no QR Code da tela você ainda pode experimentar o Lobzy com 10% de desconto. O que você diria para uma pessoa que está começando agora nesse nicho? Como jogador ou como profissional? Como profissional. Como dealer, você diz, né? Porque tem vários profissionais, né? Eu diria que o começo, ele tende a ser um pouco mais difícil, como qualquer coisa, e que ser dealer não existe dom. É pura mecânica. Então, se você está começando agora, treine o máximo que você puder. Toda a forma... existe um formato padrão de embaralhamento, né? Treine isso. Treine o máximo que você conseguir, porque é 100% mecânico. Eu já dei alguns cursos para não para fora, mas eu já ensinei algumas pessoas a darem carta e é 100%. 100% mecânico. Show. Bom, agora a gente sabe que... Bom, quando eu te convidei, né, eu fiquei até surpresa com a sua surpresa, porque na verdade foi assim, né? Ele falou, como assim, né? Exato. Ele ficou meio pego de surpresa, mas apesar de a gente se falar pouco, né, a gente se conhece já há bastante tempo, desde a época lá da SP, que foi quando eu aprendi a jogar poker. Provavelmente você deve ter visto, talvez, a minha primeira mesa de Você pegou a época que eu era péssimo dando carta. Péssimo. Eu separava. Naquela época, eu tava muito preocupada em separar um pouquinho das minhas fichas pra eu poder fazer bagunça. Porque eu fazia isso. No começo, não tinha noção de blind, né? Então, tinha o stack, eu falava, bom, esse tantinho aqui, eu vou gastar. Quando acabar, aí eu só seguro. Era a minha estratégia. Fazer gestão na mesa. Uma gestão teórica, entendeu? Ótimo. Desde então, né, eu venho te acompanhando aí por rede social, a gente se encontra algumas vezes, né? E você é um profissional que cresceu muito na sua carreira. Você também é uma pessoa que tem evoluído muito, né? Aprendido muito, muito preocupado, dá pra perceber muito o quanto você se preocupa com ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor com as relações e tal. Então, eu queria te perguntar, tem uma pessoa aqui que eu queria que você desse um recado pra ela. Produção? Por favor. Agora, assim, o que você diria para esse estagiário? Esse estagiário? Esse estagiário. Deixa eu mostrar aqui pra câmera. Esse estagiário aqui, esse aqui. Deixa eu ver. Da onde você arrumou essa foto, cara? A produção aqui é talentosa. Rapaz, o que eu diria pra esse estagiário... tenha calma. As coisas não acontecem no seu tempo. As coisas acontecem simplesmente quando elas têm que acontecer. E tente se manter o mais centrado possível. A caminhada é pesada. De verdade. Bem pesada. Bem pesada. Acho que ele ia ficar feliz de ouvir isso. Talvez seria sendo importante ter alguém pra dizer isso pra ele lá atrás, né? E acho que a gente já entra no ponto que eu vou acabar emendando uma coisa com a outra, tá? Porque acho que faz bastante sentido. É o momento que pra mim é o ponto mais importante, assim, do podcast, que foi, na verdade, o que me inspirou a fazê-lo, né? Que foi assim, quando a gente foi escolher o nome da LaLoba, né? Que hoje é o nome do podcast também, mas é o nome da minha agência inicialmente. Eu tinha uma agência de mercado aberto, que não era só do poker, que tinha um nome em inglês, que era bem difícil, enfim, não funcionou bem. E aí, quando eu me juntei com a Fê, né, que nós somos sócios primeiro, depois chegou a Jéssica, eu falei, a gente precisa pôr o nome, e aí a primeira ideia vamos pro meio do poker, né, o nome do poker. Vai ser Flop, Queen, sei lá o quê. Mas não, a gente tava lendo o livro Mulheres Correm com Lobos, e eu falei, Fê, vamos de LaLoba? E ela, vamos. Mas tipo assim, né, qual vai ser a conexão com essa história?
E eu falei assim, meu, pra mim faz muito sentido. E eu consultei algumas pessoas, né, pra pedir opinião, e muitas não entenderam e algumas, consideravelmente muitas, criticaram. Porque, assim, como você vai colocar um nome La Loba no mercado que é masculino e que tem uma certa conotação sexual ou sensual? Mas, enfim, era uma decisão. E por quê, né? O propósito pra mim era muito forte, sempre foi muito forte. E a La Loba, lá no livro que a gente estava lendo, ela é um arquétipo de uma mulher que ela vive na floresta escura e ela recolhe ossos, esqueletos e traz eles de volta à vida. Então, esse momento que eu tô chamando de La Moment é o momento que eu gostaria que você contasse pra gente qual foi pra você, na sua vida, esse momento no qual você precisou recolher seus ossos, colocar esse esqueleto pra cima e usar forças que talvez você não tivesse ali pra seguir adiante. Ou não sabia que tinha. Ou não sabia que tinha. Tá. Cara, eu sei exatamente qual foi esse momento, na verdade. Ele foi uma virada de chave na minha vida, na verdade. Foi um evento que eu fiz em um BSOP. Foi o primeiro BSOP Pernambuco que eu participei. O evento ele foi bem tranquilo, né? Naquele evento aconteceu uma situação muito atípica. Um dealer lá do Nordeste, ele foi pro evento sem ser convocado. Ele foi pra lá com a cara e com a coragem pra trabalhar no evento, pedir pra trabalhar no evento. E chegando lá, ele conseguiu, acabou precisando, ele conseguiu trabalhar. E naquele evento, ele falou que ele acompanhava o chefe de dealer, que é o Di Sanches. E ele falou que se inspirava na gente pra dar carta, porque na época eu era dealer da TV do BSOP. Ele falava, meu, eu sei tudo sobre você na questão de mesa, eu acompanhei muito você pagando o jogo. Porque na época eu era o único canhoto da mesa, e se eu não me engano ele é canhoto também, o Felipe Panda, né, o Pandinha, salve Pandinha. E cara, foi um choque pra mim, saber que tipo, cara, eu sou uma inspiração pra alguém, sabe? Isso é uma coisa muito gratificante. Mas não foi esse o ponto. O ponto foi que naquela etapa eu conversei com uma amiga minha sobre uma situação muito delicada da minha vida. E bom, você me conheceu, eu sempre fui muito mais gordinho do que eu sou hoje. Naquela etapa eu conversei sobre isso com ela. Eu desabafei com ela uma coisa que eu não falava com ninguém. Eu perdi minha mãe com 15 anos. Minha mãe, ela faleceu no pós-cirúrgico da bariátrica. E a gente tava conversando sobre isso e tal. Eu tava muito além do peso e não sei o quê. Ela falando pra eu tentar me cuidar, etc. E eu acabei desabafando com ela uma coisa que eu nunca falei com ninguém, né? E naquele momento eu senti que eu tava preparado pra mudar de vida, né? Aí foi quando eu comecei a correr atrás pra fazer a cirurgia, e hoje eu sou um pós-bariátrico, faz 6 anos que eu fiz a bariátrica, e meio que foi uma superação de um trauma pra mim, né? Então acredito que vencer esse trauma foi essa ideia de recolher os ossos e me trazer à vida de novo. Eu fico muito empolgada pra ouvir esse momento, e acho que fazia muito sentido ir depois da foto, embora no roteiro não esteja, porque a gente entrou nesse aspecto, né? E a gente tem uma frase que eu gosto bastante que fala que a gente não pode ser definido pelos problemas que acontecem, né? Mas a gente é o que a gente faz com eles, né? Então, você é uma pessoa que eu vejo desde sempre como alguém que realmente vai atrás e que se supera e que enfrenta muitas dificuldades, né? Agora, já que você abriu esse assunto, né? De ter perdido a sua mãe, isso aconteceu muito cedo, né? E seja com uma responsabilidade muito grande, né? Então, como que foi para você também ser o profissional, a pessoa que queria ir atrás dos seus sonhos, que tinha seus objetivos, mas que também tinha que lidar com a questão de cuidar do seu irmão, de ser a família dele? Como você concilia? Você até trouxe que hoje vocês estão trabalhando um pouco juntos, né? Então, como que veio sendo esse processo para você e como você veio lidando com isso ao longo do tempo? A parte de cuidar do meu irmão, assim, foi muito natural, na verdade, né? Acho que é o instinto normal de todo irmão mais velho. A diferença de idade entre eu e meu irmão são de 10 anos, né? Então, meio que acho que foi normal isso daí, né? Mas eu quis trazer ele pra perto de mim no poker porque eu acho que era um mercado na época que estava em constante ascensão, agora muito mais, e eu vi uma oportunidade dele ganhar um dinheiro que ele jamais ganharia. Meu irmão começou a dar carta com 18 anos.
entendeu? Meu irmão ganhava com 18 anos o que nenhum amigo dele ganhava ou sonhou em ganhar na vida, naquela época, né? Naquele momento. Então, acredito que eu ajudei bastante meu irmão. Teve mais algumas pessoas também, mais ou menos nessa faixa de idade que eu ajudei na mesma época. Teve um amigo meu que eu ensinei junto com meu irmão. Hoje ele é gerente do cast do H2 itinerante, o Matheus. O Matheus, ele veio para minha casa, ele morava no Rio, eu conheci ele num jogo online. Ele veio para minha casa, ele ficou 8 meses morando comigo, eu ensinei ele a dar carta, ele e meu irmão juntos. E meio que dei o início para eles, né? Mostrei para eles um clube para eles começarem a praticar, e depois indiquei eles no H2 e depois eles caminharam com os passos deles, né? Meu irmão já não trabalha em clube já faz muito tempo já que ele já trabalha só com home game, e o Matheus seguiu carreira dentro do H2. Ficou de dealer, virou dealer de cash, depois de dealer de cash ele subiu para floor, aí ele ficou um tempo afastado e agora ele voltou para o H2 como gerente do H2 itinerante. Um impacto muito grande, né? De vidas que você consegue transformar ensinando um ofício. Sim. E esse curso de ler vai vir quando, hein? Porque o tanto de gente que já formou aí, ó. É. Pô. Eu acho que eu não que eu não tenha vocação. Eu até tenho uma didática boa, eu ensino bem, só que eu não almejo isso. Eu gosto da parte de organização dos torneios de pôquer. Eu sempre fui fascinado nisso, na verdade. Né? Tanto que quando eu comecei no BSOP foi tipo uma parada de caralho, que bagulho muito foda, né, que eu tô fazendo aqui. E eu me apeguei a peças fixas, não 100% do que ele fazia, mas eu peguei um pouquinho de um pouquinho de outro, e fui adaptando e moldando o profissional que eu sou hoje, né? Foi se construindo. Isso. E agora é a hora daquela pausinha aqui no nosso episódio para agradecer a Liga Particular, que também é apoiadora do LaLobaCast. A Liga Particular é a melhor liga do mercado. E se você tem um clube, não perca a oportunidade de fazer um test drive na liga por 2 semanas com isenção de taxa para que você possa conhecer e se apaixonar. Um ambiente totalmente propício e seguro para jogadores recreativos que oferece o melhor PLO 5 e PLO 6 do mercado. Acesse o QR Code na tela e entre em contato. Falando sobre essa questão, né, dos dealers, você trouxe também a questão do BSOP. A gente sabe que no Brasil a gente tem os melhores dealers do mundo, provavelmente, né? Não sei se tem dados, mas todo mundo fala isso, Sim, né? a verdade é que o quê? A profissão dealer, ela não existe. A profissão dealer foi criada no Brasil. Nós profissionalizamos o dealer, né? Todo lugar é croupier porque ele trabalha em cassino e paga todos os outros jogos, né? Baccarat, blackjack, roleta, enfim, craps. E dealer de poker, somente, quem profissionalizou foram os brasileiros. E, modéstia à parte, nós somos muito bons quando queremos fazer alguma coisa, né? O brasileiro é muito safo, né? Então, todo brasileiro que vai pra fora, vai pro WSOP, vai pra EPT, fala que esquece. Brasileiro volta com saudade. Reclama bastante da gente na mesa, mas volta com saudade. Todo mundo compara, né? Fala, a organização do WSOP, o BSOP é mas melhor. É porque eu acredito também pelo tamanho dos eventos, né? Por exemplo, o main event do WSOP esse ano deu 10.100 entradas. Gente, esquece. 10 mil pessoas. Muita coisa. É surreal. É surreal. A imensidão do evento. E assim, a gente chega... Eu, por exemplo, fui uma convertida ao poker. Você não conhecia poker? Não, a Yasmin me trouxe. Mas assim, o momento em que eu falei, caraca, foi no BSOP. Que eu entrei aqui, entrei no salão e é um... Foi o Millions? O Millions. É um outro universo. 2 pés na porta, né? Uhum. Já. Aquele barulhinho das fichas fica na tua cabeça quando você dorme, quando você acorda. E, assim, a gente chega e vê aquela magnitude do evento e a gente vê os jogadores. E a gente não... Acaba que, assim, tem o staff, né, a equipe, eles estão ali dando todo o suporte, mas eles não estão ali como as estrelas daquele evento, mas, na verdade, são as estrelas, né? Porque nada daquilo estaria acontecendo sem os dealers, sem floor, sem... Exato. E como é estar desse outro lado, assim, que as pessoas não costumam olhar com tantos... Eles não enxergam mesmo, né? Às vezes acham que o negócio já tá ali pronto, assim.
Assim, eu sei o valor que a gente tem, né? E hoje em dia eu busco muito agregar esse valor no meu trabalho, né? Tanto que muitos lugares, uma coisa que eu não gosto, não só no poker, como em qualquer outra profissão, é que as pessoas tentam dar valor no meu trabalho, dar preço no meu trabalho. Uhum. E eu não aceito, simplesmente é assim. Hoje eu acredito que eu tô num certo ponto onde eu posso recusar caso não seja o valor que eu considero acessível para mim, entendeu? E eu acho que dealer é isso. Dealer tem que se impor. Não tem que se entregar e fazer o free. Pô, tá precisando de dinheiro? Tô. Também tô precisando de dinheiro. Só que você não pode baratear a nossa profissão, entendeu? Você não pode nivelar por baixo. Nivela por cima, entendeu? Deveria existir, tipo, um piso, sabe? As pessoas não se deixarem trabalhar, porque a profissão dealer, ela é razoavelmente fácil, porque você tá sentado embaralhando. Todo mundo fala, pô, isso daí é fácil de fazer. Pô, trabalha 12 horas fazendo. E tira o dealer de lá pra ver o que acontece. Pega um torneio turbo e coloca cada um pra dar carta. Acabou. Bota o botão pra dar carta. Acabou, simplesmente. Não, é muito isso, mas que às vezes as pessoas não conseguem entender o valor. Aí eu sempre falo, tira pra ver o que acontece. Né? Eu falo até com alguns amigos. Teve uma empresa que me chamou pra fazer um evento dentro do shopping JK. E perguntou, até um evento do Joel J, né? Eu queria muito, porque eu sou muito fã dele, eu queria muito ter ido nesse evento. Aí eu falei, eu cobro X valor. Ela falou, não, mas a gente paga tanto. Eu falei, então, mas para eu trabalhar para você nesse local, eu cobro X valor. Eu tenho deslocamento, eu vou ter que pagar, todo o custo é meu. Deslocamento, vestimenta, alimentação, estacionamento. Então, meu valor é esse. Se você não quiser, legal, tranquilo, pode chamar outro profissional. Sem problema nenhum. Não foi. Não fechou. Mas eu, em momento algum, me arrependo de ter colocado o preço no meu trabalho, porque eu sei que eu valho aquilo, entendeu? E é um ponto muito difícil que você chegou também, porque no começo a gente tem muito medo disso, né? Muito medo de falar o nosso valor. Então, acho que a partir do momento que você aprende a, até, inclusive, dizer não, né? É um passo que não dá mais pra voltar atrás. É meio que não tem como desver, né? Esse avanço que a gente tá na vida de saber dizer não pra algumas coisas, né? Ainda que aparentemente sejam oportunidades, né? Exato. Eu acredito que o não, ele é muito necessário na nossa vida pra tudo, né? Muita gente, eu mesmo, sempre tive muito medo de ouvir não. Muito medo da negativa, né? Então, aprendi com isso e hoje eu trabalho bem. Eu sei, mas claro, não virei um negacionista também, né? Vamos lá. Mas eu falo alguns nãos que são muito necessários e que fizeram eu crescer, tanto pessoal como profissionalmente. Me surgiram muito mais oportunidades por conta desses nãos. Então, acho que entrando nessa esfera, né, dos nãos e do começo, do final da carreira, não sei o quê, a gente sabe que, assim, existe todo um estigma aí em volta dessas mãos dos dealers, né, que eles são muitas vezes culpados aí pelas quedas e pelas atrocidades do River. E conta pra gente, se você lembrar, tipo, alguma situação curiosa ou até mesmo ruim que aconteceu nesse aspecto aí de que puseram a culpa em vocês, porque acontece muito. Acontece com muita frequência, né? Eles culpam a gente mesmo, porque, querendo ou não, somos nós que estamos manuseando, né? Só que eu acredito que a grande maioria não sabe. Se você pegar, matematicamente falando, às vezes que a gente embaralha, a quantidade de cartas, se você colocar isso matematicamente, todas as pessoas que embaralharam, todos os dealers que embaralharam, fizeram o procedimento padrão, embaralharam, fizeram o corte e distribuíram as cartas, nenhuma delas foi igual até hoje. Caramba! Falando, não sei quantos trilhões de possibilidades que tem, e vai levar não sei quantos milhões de anos para você conseguir atingir essa quantidade. Então, toda mão que a gente começa, se eu pegar e embaralhar, tipo, eu juntei as cartas, eu coloco em cima do baralho, se eu embaralhar, fazer o procedimento, não vai ser igual, nenhuma vai ser igual. Vai ser, tipo, o deck vai estar no mesmo formato, sabe? Não tem como. É muita.
Mas, você falou de uma situação com um jogador que ele lembra dela até hoje, um BSOP, o Marcelo Azevedo, acho que você sabe quem que é, o Celinho. Ele tá no final do dia 3, se eu não me engano, ele se envolve com um jogador e ele se envolve no turn com o jogador, ele tá trincado de rei no flop, o jogador tá trinca o 10 no turn. Não, minto, o cara tá trincado de 10 no flop, ele trinca o rei no turn e eles vão de all-in no turn e bate a quadra no 10 no river e ele fala, Fel, cara, por que você fez isso? Era um pote de muito blind por aquele momento do torneio. Ele ia ficar muito bem pro próximo dia. E ele é um jogador, eu considero um jogador bem bom, né? E ele falou, meu, ele lembra, sério, acho que isso aí aconteceu, sei lá, em 2015. 2016. E ele lembra disso até hoje. Até hoje ele lembra, ele fala, Fel, aquela mão não existe. Eu falo, é verdade, mano. Memoráveis. Ninguém nunca ameaçou dar te pega na saída. Não, jamais. Marcelinho é irmão, de verdade. Muito, muito amigo mesmo. Ele era regular no H2, então a gente convivia, né, no dia a dia. Era bastante frequente, né? Uhum. E como que é, Fel, pra vocês, a parte porque eu já presenciei algumas situações bem desconfortáveis de jogadores com dealers. Questão de, não só de falta de educação, porque até aí, né, beleza, mas às vezes de destratar mesmo, de até ameaçar, enfim, como que funciona isso pra vocês? Como que as pessoas se sentem? Porque vocês, né, vocês são um grupo também que tá sempre em contato, né, eu considero uma comunidade, né, dos dealers ali. Então, como que é pra vocês? Como vocês se sentem referente a isso? Como vocês se sentem também em questão a como os eventos se comportam em relação aos jogadores, em questão de punições necessárias muitas vezes? Como que é esse universo que é bem ruim, né? Um lado que infelizmente existe. É complicado. Eu falo que o dealer, ele tem que aprender a escutar e não ouvir. Entra por aqui, sai por aqui, vida que segue. O jogador, às vezes, ele tá só externando ali a frustração dele com o baralho e ele acaba direcionando isso pra você. Só que são coisas que não te pertencem. Se não te pertence, não tem por que você carregar com você, né? Mas existem momentos que você não tá legal, aquela coisa acaba batendo de uma maneira um pouco errada e você acaba elevando um pouco o estresse. Nos eventos, eu acredito que nos eventos as coisas são muito mais rígidas, né? Na verdade, porque é um evento grande, tem uma rotatividade gigantesca, né? Então, o staff ele é muito pró-funcionário. Uhum. Diferente de clube, onde o clube, a rotatividade ela já não é tão grande, os clientes são 70% os mesmos, né, nos clubes, então você tem que tratar de uma maneira mais cordial, você tem que levar uma coisa mais ali no banho-maria, entendeu? Jogar pano quente. A minha transição do evento pro clube, né, quando eu saí do BSOP e fui pro H2, vou te falar que foi punk, porque eu sempre quis trabalhar com evento. E eu tive a oportunidade de trabalhar no clube como floor, né? Foi minha primeira oportunidade como floor. E foi complicado, porque eu tinha uma alma de evento, então eu era aquele cachorro de segurança, entendeu? Cachorro de casa que ia adestrado. Fez merda, eu já tava latindo. Né? Eu aprendi, isso daí eu falo que eu aprendi isso muito com o Samir, né? Que na época ele era o diretor do BSOP e, meu, ele foi uma das minhas inspirações no BSOP. Porque ele era muito bom com regra, muito. Ele sabe a DTP de corte salteado, de trás pra frente pra trás. Se você perguntasse alguma coisa pra ele, ele te falava de bate-fronto, né? E ele me ensinou como chegar na mesa e explicar de uma maneira com que as pessoas entendessem sem te questionar. E isso eu levei pra frente. Outra pessoa também que me inspirou bastante. O Samir na questão de regra, aplicações de regras, e na questão de tratamento pessoal, Robbie Go. Sério. Bizarro. Tanto que a minha apresentação, o meu início de poker hoje, de qualquer torneio de poker, eu roubei o Robbie Go.
Eu plagiei ele, na verdade, eu imito ele. Essa é a E verdade. como que é? Faz aí pra gente. No microfone, né? Atenção, dealer jogadores, o botão tem início na posição de número 3, os blinds são 100, 200, um bom jogo a todos, dealers, shuffle up and deal. Ele era o único floor que eu via falando, anunciando o shuffle up and deal em inglês, e eu achei muito foda, tanto que eu tenho tatuado shuffle up and deal no braço. Foi quando eu tive a oportunidade de ser floor, e tipo, é uma das coisas que me marcaram muito, e eu marquei ela na pele, né? Ele é uma pessoa muito, muito foda no tratamento pessoal com os jogadores, sabe? Tá ali se fazendo presente, fazendo aquela sala, entendeu? Ele é muito bom nisso mesmo. Mas tem questão de inclusão também, né? Que ele nomeia quem não é visto, né? Basicamente, né? Esse trabalho oculto que vocês sabem, que a gente sabe que é tão importante, né? Exato. O trabalho oculto não deveria ser, não, né? Mas porque as pessoas às vezes você chega lá no restaurante, sei lá, você vai pegar uma comida no self-service, você tá boa zona, você não tá pensando, mano, várias pessoas ficaram aqui cozinhando isso pra mim. Não, você pegou, tá pronto, comeu, sabe? Às vezes não pensa. Até porque a gente tá num tempo, né, tá todo mundo tão correndo, tão só focado em si, nas suas urgências e tudo mais, que às vezes você não consegue parar pra pensar no processo das coisas, né? Então acho que não é nem por questão de maldade muitas vezes, é por não perceber mesmo, sabe? E em algum momento, assim, principalmente nesse período de transição sua, você chegou a reconsiderar a sua carreira? Pensar em fazer outra coisa ou Já, jogar? até tentei fazer algumas coisas em paralelo, só que eu tava tão dentro do poker que para eu tentar fazer alguma outra coisa, eu teria que abrir mão do poker e me dedicar 100% naquela coisa. Uhum. Só que eu já trabalho há tanto tempo com poker, eu gosto muito do que eu faço, gosto muito, de verdade. Eu acredito que hoje eu não me vejo mais fazendo outra coisa além de poker, sabe? Tipo, seja trabalhando com home game ou trabalhando com organização de evento, enfim. Né? Eu tenho certeza que eu vou estar envolvido com alguma coisa do poker ainda por muito tempo na minha vida. E é muito complicado, porque o poker, por mais que tenha essas adversidades e tal, a remuneração do poker ela é muito boa, né? Se você tiver cabeça. Uma outra dica que eu dou também para quem tá começando, não se iluda. Quem começa a trabalhar como dealer, 100% perde o valor do dinheiro. Sabe? É aquela coisa de tipo, pelo fato da grande massa ser freelance, né? Você trabalha hoje e ganha, você não espera um tempo para receber, né? Você não recebe tipo dia 5 e dia 20. Não. Você terminou seu trampo, você recebe. Ou então você fez um evento de 7 dias, no final de 7 dias você recebe, né? E a grande parte não tem essa educação financeira. Eu, inclusive, não tive, né? Mas se eu puder dar um conselho, tentem pensar mais que o que você ganha hoje como dealer vai além do que muito profissional que é formado tem mestrado e de verdade. Acho que esse fator de você trabalhar e ganhar no mesmo dia dá um Exato. ar de que Exatamente. Da facilidade, né? Da facilidade. E, por exemplo, principalmente quando você sai do torneio e vai pro cash game, você tá lá, você ganha, sei lá, tem dia que você ganha bem, tem dia que você ganha razoável, mas você tá ali, vamos supor, eu fui e ganhei num dia ali R$500. Eu tava pagando pote pra um cara já paguei pote de 350 mil. Uma mão de 350 mil, sabe? Tipo, então você meio que perde a noção. Porque você tá envolvido nesse mundo, é como se você trouxesse aquilo pra você, entendeu? Então, naquele dia, eu ganhei, sei lá, R$1.500, certo? Eu vou sair pra algum rolê no dia seguinte, eu não vou me preocupar em não gastar. Por quê? Porque no outro dia eu vou arrumar um outro trampo, que eu posso ganhar mais R$1.000, mais R$700. Então, tipo, tem uma rotatividade muito grande de dinheiro. Então, se você tiver uma cabeça, né, você consegue se organizar financeiramente, você consegue sair, você consegue se divertir, só que já se precavendo para não passar perrengue no futuro, né? Conquistar as suas coisas ali ao longo da jornada. Falando em futuro, como você se vê daqui a uns 10 anos? Assim, vamos lá. Quem você quer ser quando crescer? Quem eu quero ser quando crescer? Eu quero ser eu mesmo, na verdade. Só que
eu estou buscando ter uma estabilidade financeira melhor, né? Estou me moldando, aprendi muito com meus erros, tanto que eu gosto muito de tatuagem, né? Eu gosto de marcar fases da minha vida em tatuagens, né? Algumas coisas. E a próxima que eu vou fazer é uma frase que eu carrego pra vida, que é: a estrada do sucesso é pavimentada por fracassos. Deixa eu revelar um segredo aqui, que a gente pega uma frase icônica do nosso entrevistado e a gente vai fazer um wallpaper. Então aqui Já temos a frase do wallpaper, vai ser disponibilizada para vocês, tá, pessoal? Para baixar lá no nosso Instagram. Realmente, a estrada do sucesso é pavimentada de fracassos. Genial. Porque nenhuma pessoa de grande sucesso Só foi, né? simplesmente foi na primeira e seguiu. Só você vê grandes nomes. O dono da Ford, Ferrari, o dono do KFC. O cara estourou com o KFC com 60 e tantos anos de idade. Walt Disney, entendeu? McDonald's. Todos, sem exceção. Todos marretaram até conseguir, entendeu? Então acho que a persistência, a resiliência é o que faz você conseguir. É complicado? Você tem que ter um mindset muito foda. Tanto que o jogador de pôquer é o quê? Mindset. O cara que joga online, se ele não tiver uma cabeça boa, se ele não respeitar os limites dele, se ele não respeitar dar um swing, se ele não respeitar ali, eu não acompanho tanto, eu não sou um jogador profissional, gosto de jogar, gosto muito, mas existem várias estratégias. Se ele não respeitar GTO, se ele não respeitar uma série de coisas, ele não vai ser um jogador lucrativo. E vai se tornar um jogador frustrado, entendeu? Então, eu acredito que a resiliência, a persistência e você trabalhar ali certinho é o que vai gerar frutos para você ao longo da sua vida, né? E é isso que eu busco. Agora é a hora daquela pausinha aqui no nosso episódio para agradecer a Pix Poker por também ser nossa apoiadora. Assim como a LobaCast, a Pix Poker nasceu de um propósito, de uma paixão muito grande pelo poker. E lá, você recreativo vai encontrar o ambiente perfeito para juntar a agilidade do Pix com a emoção do poker. Vem pra Pix Poker. Agora, momentos... Não pode ser um jogo rápido. Jogo rápido. Um sit and go. Pronto. Sit and go, La LobaCast. Vamos lá. Melhor parte do poker. Não ter rotina. Pior parte do poker. Pior parte do poker? Cara, existem algumas, mas eu acredito que foi o que a gente falou sobre a questão do tratamento com o profissional. A falta de tratamento. A falta de tratamento, a falta de respeito mesmo, falando português, claro. Seu maior aprendizado? Meu maior aprendizado? Eu tive que aprender a ser uma pessoa mais pensante, vamos dizer assim. Eu tive que aprender a pensar mais antes de falar. Por mais que eu sou uma pessoa muito expressiva. Quando eu não gosto de uma coisa, você vai notar naquele momento na minha cara que eu não gostei. Mas eu não falo, né? Uma ficha que você gostaria que tivesse te caído mais cedo? Uma ficha que eu gostaria que tivesse caído mais cedo, é essa da questão financeira, de eu me organizar financeiramente melhor. Eu já perguntei. Vamos de novo. Um conselho que você daria para quem tá começando hoje? Um conselho... É o que eu falei, seja paciente, treine bastante, o máximo que você conseguir. Se estiver em casa, de boa, sem fazer nada, treina, fazer todo o procedimento padrão de embaralhamento e principalmente o pitching. Não sei, só dando rapidinho, o pitching é o movimento que você faz de jogar a carta, né? Porque como a gente usa muito as mãos, o pitching ele é essencial, porque você joga só com o dedo, né? E tem gente que usa o punho pra jogar e pode acabar dando tendinite. Agora uma inserção que não tá no roteiro, uma fofoquinha, aquela boa, assim, ó. Uma fofoquinha? Bom, eu falei que eu tava trabalhando somente com home games, mas eu fechei 2 eventos já pra esse ano. Então, dia 7 do mês que vem eu tô indo pra dia 5, na verdade. Vai ter um evento em Punta Cana de 7 a 12. 5 de agosto.
Isso, vai ter um evento de 7 a 12, 7 a 11 em Punta Cana e eu fechei o evento, eu vou trabalhar nesse evento. Após o Punta Cana, mas teremos outro. Qual que é o outro? O outro vai ser em novembro, vai ser um cruzeiro. Qual cruzeiro? Podemos saber? Ai, eu não lembro qual que é o navio, mas vai ser um MSC, acho que é o CIA, não sei o que lá. E nos dois eu vou na parte de organização. No cruzeiro eu vou organizando a equipe do Cash, eu que vou levar toda a equipe. E em Punta Cana, como a viagem ela é um pouco mais cara, eu vou lá para auxiliar na gestão do Cash Game também. Chique! Pode continuar por aqui. O que é sucesso para você? Sucesso para mim é eu ter o meu trabalho sendo reconhecido. O que é felicidade para você? Felicidade para mim? Acredito que felicidade para mim seja proporcionar momentos felizes para as pessoas que são próximas a mim, pessoas que eu tenho carinho. Minha namorada, meu irmão, minha irmã, meu pai. Acho que isso é felicidade para mim. Bom, pro Fel, felicidade é isso. E para nós, felicidade foi te receber aqui nesse episódio. Maravilhoso, o tempo passou super rápido. Quantas vivências, que história, que inspiração. Espero que as pessoas, né, que estão acompanhando consigam sentir um pouquinho da felicidade que a gente está sentindo aqui nesse momento de poder te ouvir e também te dar voz, né, para que, representando também, né, esses profissionais que a gente tanto admira e que são tão essenciais aí no nosso mercado. Então, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Como eu falei, eu fiquei muito surpreso, né. Eu acredito que ao longo da minha jornada no poker, eu tive algumas inspirações, né, como eu citei, e uma das que me moldou bastante na transição, né, como a gente conversou um pouco antes, foi o Leandro Bran. Ele me mudou não só como profissional, mas como pessoa. De verdade, eu agradeço do fundo do meu coração ao Bran. Tem momentos de agradecimento também aqui. E não, da mesma forma, eu acredito que tem muitas pessoas que falam mesmo de você, né? Então, é que é uma coisa que a gente não tem muito acesso, né? Porque as pessoas palpável. não é palpável. E como o convite, eu não esperava de verdade, eu jamais imaginei participar de um podcast. Fico muito feliz pelo convite, de coração. E espero que outros dealers, outros profissionais, tanto como Flora ou o diretor, tenham a mesma oportunidade de estar trazendo um pouco do outro lado, né? O outro lado da mesa, vamos dizer assim, né? Uhum. De como funciona meio que os bastidores. O nosso objetivo é falar do poker enquanto profissão, de todos os aspectos, de todas as possibilidades, porque a gente também trabalha com poker sem jogar poker, né? Então, o nosso trabalho ali, acho que também como o seu, de ajudar os jogadores a brilharem. Então, exatamente. Muito obrigada. Esse episódio foi apresentado por Yasmin Kochinski e Jéssica Batista. É uma iniciativa de Laloba Content com coordenação de Yara Kochinski. Produção e pós-produção de Take Content e apoio de Copag, Real Poker, Liga Particular, Pix Poker, Smart Fichas, Midasware e Lobzy.